Desde sempre, a ciência ocidental negou a presença da consciência como um objeto de ciência. O significado disso teve uma consequência bastante radical: a negação de que a consciência existe. Ou seja, para a ciência, a consciência não tem existência. A consciência é apenas um hiperfenômeno do cérebro, sem existência própria. Hiperfenômeno é a expressão mais recente do cérebro. É a sua expressão mais complexa. Este é o significado de hiperfenômeno. Mas, assim mesmo, a consciência é só um fenômeno produzido pelo cérebro e nada mais. A consciência não tem substância ontológica. É isso que a consciência significa para a ciência ocidental. Nas filosofias orientais, no misticismo, na religião, a consciência é espírito e tem existência própria, fora do cérebro. Mas aconteceu que, num certo momento da evolução da ciência, surgiu a física quântica. Lá em 1901, com Max Planck. Então, através da física quântica, lá na década de 20 do século passado, os físicos constataram que, no processo da observação da partícula, no processo do colapso da função de onda, proposto pelo físico húngaro John von Neumann, Prêmio Nobel de Física, a consciência do observador também participa no esquema da observação da partícula. A própria física quântica foi ela mesma quem descobriu isso. Isso implicou no reconhecimento de que a consciência também é um objeto de ciência. Ou seja, isso significou o reconhecimento de que a consciência realmente existe. Na história da ciência, isso tem uma importância enorme. E através dos meus livros e dos meus vídeos publicados aqui no YouTube, eu tenho chamado bastante atenção para o fato de que os físicos ainda não se conscientizaram sobre a importância deste fato. O reconhecimento de que a consciência é necessária para a produção do conhecimento científico. Entre os filósofos, isso tem uma importância enorme. Mas, que infelizmente, não acontece entre os físicos. Eles ainda continuam negando a consciência como um objeto de ciência. Ao introduzir a consciência no estudo da natureza, a física quântica descobriu dois fantásticos poderes da consciência. Primeiro, descobriu que, através do colapso da função de onda, a consciência tem o poder de materializar a partícula, o poder de criar a realidade material. Segundo, é o experimentador quem decide se a partícula vai ser observada como um corpúsculo ou como uma onda. E assim, se constata que a realidade material subordina-se às intenções da consciência do observador. Sobre as evidências lógicas, matemáticas e experimentais, comprovando isso, eu já falei bastante através dos meus vídeos publicados aqui no YouTube e também nos meus livros. Portanto, aqui não é o lugar para eu fazer isso novamente.
Mas sobre isso, neste vídeo de hoje, eu quero reforçar alguns aspectos que eu ainda não havia enfatizado suficientemente. Veja, em primeiro lugar, a equação da função de onda de Schrödinger, que é a equação fundamental da mecânica quântica, esta equação vale também para uma partícula no seu estado de superposição, que é o estado de emaranhamento de estados quânticos possíveis de serem probabilisticamente observados. E que é a condição na qual a partícula se encontra antes de ela ser observada. Por isso, a equação de Schrödinger, o formalismo dela, também nos diz que ela é válida para a partícula no estado de superposição. Em segundo lugar, a equação de Schrödinger diz que a partícula evolui no tempo. Isso vale para antes e depois de a partícula ser observada. Ou seja, a equação de Schrödinger tem validade em dois mundos diferentes. Primeiro, um mundo não físico, onde a partícula existe apenas como uma função de onda, um ente matemático, antes de ser observada. E um mundo físico, onde a partícula passa a existir apresentando massa e carga elétrica, depois de ela ser observada e sofrer o seu colapso da sua onda. Isso é o que nos diz o formalismo teórico e matemático da equação de Schrödinger. Agora vem a parte principal, sobre a qual eu quero falar. Para a equação de Schrödinger também poder funcionar no mundo físico, antes disso, a partícula precisa se materializar. E isso acontece quando ela é observada através de um aparelho. Mas, para isso ser possível, antes é preciso que essa partícula tem que ser observada. É preciso que exista uma partícula feita de matéria para que o aparelho possa interagir com ela. Pois só assim essa partícula é capaz de ser observada. É preciso que tenha uma partícula lá, uma partícula de matéria. Por isso, não é o aparelho que materializa a partícula. Isso ficou demonstrado através do formalismo da cadeia de von Neumann, como eu já citei anteriormente. E quando eu cito a cadeia de von Neumann, eu estou me referindo a algo que qualquer físico conhece. Eles sabem do que eu estou falando aqui. Este é precisamente o problema sobre o qual eu queria falar aqui neste vídeo. Ou seja, para uma partícula poder ser observada por meio de um aparelho, um contador Geiger, um interferômetro de Mach-Zehnder, por exemplo, é necessário que antes alguma coisa materialize a partícula, desfazendo o seu estado de superposição, para assim transferi-la do mundo não físico do emaranhamento quântico para o mundo físico onde o aparelho de observação existe. É preciso transferir esta partícula, que está numa realidade quântica não física, para uma realidade física, para ela poder ser observada. O formalismo da cadeia de von Neumann diz que é a consciência do observador que materializa a partícula. E essa é a proposição na qual eu também venho trabalhando há quase 30 anos. Eu sempre tenho enfatizado bastante que antes de ser observada, a partícula é só uma função de onda. Ou seja, a partícula é um ente matemático. Ora, sendo um ente matemático, então a partícula é um ente mental, que existe
na consciência do observador. Se você fosse um filósofo de formação, isso ficaria bem mais simples de ser compreendido. Porém, mesmo que você não seja um filósofo, assim mesmo, essa ideia continua sendo logicamente bastante clara e consistente. Isso significa que antes de ser observada, a partícula está lá na consciência do observador. Quando ele faz os preparativos, quando ele prepara o equipamento para observar a partícula, ela está na sua mente. Então, no momento da observação, a consciência do observador interage com o campo quântico eletromagnético do aparelho. Isso qualquer físico sabe. Essa interação entre a consciência do observador e o aparelho, isso desfaz o estado de superposição da partícula. Um processo que os físicos chamam de descoerência quântica. Então, através da descoerência quântica, a partícula passa a existir também fora da consciência. Ela passa a existir no campo quântico eletromagnético do aparelho, na forma de uma partícula virtual. Isto é, na forma de um férmion virtual. Mas então surge um problema. Veja, um campo quântico eletromagnético é feito de bósons, que são as partículas mensageiras que transportam a força de interação eletromagnética entre os férmions, entre os elétrons, prótons e nêutrons, aqui na nossa realidade física. Portanto, depois da descoerência quântica, a partícula que deixou a consciência do observador não pode existir no campo quântico eletromagnético do aparelho, pois ela não é um bóson, ela é um férmion. E o lugar dos férmions é a realidade física, onde esses férmions existem como elétrons, como prótons, como nêutrons, por exemplo. Isso significa que na qualidade de um férmion, a partícula é como que expulsa do campo quântico eletromagnético do aparelho, sendo transferida para a realidade física onde nós vivemos, passando a existir entre as partículas existentes na estrutura atômica do aparelho de observação. Então, a partícula sai da mente do observador e passa a existir no campo quântico eletromagnético do aparelho, na forma de uma partícula virtual. Nesse momento, a partícula já está existindo na realidade material. Ela já tem massa e já tem carga elétrica. Mas o observador ainda não teve a percepção dessa partícula. E isso significa que ela ainda não foi observada. Ela só foi transferida da mente do observador para o aparelho, para o campo quântico, na forma de uma partícula virtual. Mas ela não foi observada. Ela vai ser observada daqui para frente. Portanto, a partícula está existindo como uma partícula em estado de potência, assim como ela foi definida pelo físico alemão Werner Heisenberg, Prêmio Nobel de Física. Porém, mesmo nesse estado de potência, a partícula é capaz de interagir com as demais partículas existentes no seu sistema quântico, que são os elétrons, prótons e nêutrons, que pertencem ao aparelho, utilizado na observação desta partícula. Essa interação produz um ruído em forma de um clique, ou move um ponteiro num mostrador do aparelho, dependendo do tipo do aparelho utilizado. Ou um clique, ou um ponteiro se movendo. Isso indica que a partícula virtual está lá, existindo.
em estado de potência. Então esse clique ou esse ponteiro se movendo, ele é percebido pelo observador. E esta percepção desfaz o estado de potência da partícula, fazendo ela existir como uma partícula real, fazendo ela existir não em potência, mas em ato, segundo Aristóteles. A observação da partícula só termina nesse momento, quando o sistema inclui uma percepção humana. Enquanto uma percepção humana não existir no esquema, a partícula não se materializa. Ela não sai do seu estado de potência, mesmo que ela já tenha sofrido a sua descoerência quântica. Tudo começa com a partícula existindo na consciência do observador, na forma de uma imagem mental. E termina quando a partícula retorna para a consciência, na forma de uma percepção. Você entendeu? A primeira ação da consciência ocorre quando ela interage com o campo quântico eletromagnético do aparelho, transformando a função de onda numa partícula virtual. Este é o primeiro colapso. A segunda ação da consciência ocorre através da percepção, quando então a partícula sai do seu estado de potência e passa a existir como uma partícula real. E aí a observação acabou. Isso explica a necessidade da presença de uma consciência no esquema da observação da partícula, exigida pelo formalismo da cadeia de von Neumann. A física quântica envolve âmbitos e processos metafísicos, que nesse esquema que nós analisamos, aparecem na forma de função de onda, estado de superposição, campo quântico, colapso da função de onda, descoerência quântica e percepção. Esses são os aspectos, os âmbitos que estão envolvidos na observação da partícula. Por isso, para a descrição da realidade quântica que está sendo observada, apenas os recursos oferecidos pela física não são suficientes. São necessárias também abordagens ontológicas, abordagens metafísicas, possibilitadas pela filosofia. Então, lembre-se de que a sua mente tem dois poderes fantásticos: o poder de criar a sua realidade e o poder de criar esta sua realidade conforme a sua intenção. Este meu livro aqui, A Física Quântica na Vida Real, contém isso aí que eu acabei de falar e muito mais. É o resultado de quase 30 anos de pesquisas que eu fiz, né? Como é que a física quântica atua na vida, na realidade humana. E como é que os princípios quânticos podem ser utilizados para resolver problemas e para concretizar projetos. Um livro de cunho prático, um verdadeiro manual, numa linguagem clara que qualquer um compreenda. Não tem esse formalismo teórico que eu usei aqui. E este livro, ele é vendido apenas por mim. É o único livro que eu tenho que não está esgotado, porque os outros já estão esgotados. Se você tiver interesse, é só clicar aí no link que aparece e você será direcionado para o meu site de venda. Eu também trabalho com psicodinâmica das cores nos ambientes. Vocês já devem saber isso. E juntamente com a minha pesquisa sobre a física quântica na vida real, eu pesquisei também as cores. Porque cor é fóton. E o fóton é o quantum da física quântica. E a física quântica é a física do quantum, que é a física do fóton. Portanto, fóton sendo cor, as cores têm um fundamento quântico. Então a pesquisa que eu fiz é para saber qual é o efeito psíquico que as cores dos ambientes produzem nas pessoas.
e como as cores podem ser utilizadas no ambiente para produzir psiquismo produtivo. Eu estudo 28 cores diferentes. Neste livro, que tem 430 páginas, nenhum livro no mundo estuda tantas cores assim. Se você tiver interesse em adquirir o livro, é só clicar aí num link que também aparece e você será direcionado para o meu site de venda.